Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Eu sou o Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação, e nesse nosso podcast aqui da Passadori, é sempre um prazer estar com você, porque a nossa preocupação é trazer a você sempre alguém interessante, alguém com conteúdo, alguém que tem uma sabedoria, uma experiência de vida, alguém que vai contribuir de alguma maneira para a sua jornada profissional, para a sua vida pessoal. Tenho o prazer de hoje estar aqui com o Josivaldo Almeida. Seja muito bem-vindo, Josivaldo. Gratidão a você e a audiência, né? Então, vamos lá, uma tarde maravilhosa. Josivaldo é daquelas pessoas que agitam, que fazem as coisas acontecerem, daquelas pessoas que não esperam as coisas ficarem prontas, vai lá e faz. E uma das últimas atividades que ele fez foi justamente o lançamento desse livro, que é sobre previdência privada. Um livro que também tive o prazer, a oportunidade de ser um dos coautores. Tive minha participaçãozinha aqui, né? Claro, modesta, mas com muito amor e muito apreço para que também as pessoas desse mundo, dessa jornada de previdência privada, pudessem ter algumas informações sobre como é que pode se tornar comunicadores mais efetivos, já que essa é a nossa praia, a nossa especialidade. Josivaldo, gostaria que você mesmo se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Quem é Josivaldo? Claro. Bom, primeiramente, Josivaldo é um grande entusiasta, como o Reinaldo bem falou, da área da previdência privada complementar do nosso país. Além disso, sou escritor, professor de pós-graduação, um eterno aprendiz, sempre em salas de aula, sempre buscando conhecimento com outros mestres. Estou aqui de frente de um deles, né? E também sou um entusiasta de trazer o bem-estar para as pessoas. E esse bem-estar, Reinaldo, hoje, através até desse livro, que agradeço aqui a você, a sua participação, que você fala pequena, mas, gente, o capítulo desse homem é brincadeira. Ele vai deixar você umas noites pensando, refletindo no que você pode modificar na sua vida. E esse livro, Reinaldo, foi um prazer escrever nesse momento, já é o meu quarto, e agora nessa coautoria ele trouxe uma coisa diferente. Apesar do título ser Previdência Privada, olha só, ele fala cases de sucesso, né? Isso é muito importante. E eu trouxe os melhores profissionais que eu digo que eu bebi da fonte, né, meus eternos mestres, meus amigos, para falar o seguinte: a vida é muito mais do que ter dinheiro, do que ter uma previdência privada. A vida é formada de múltiplos conhecimentos que você precisa ter ao longo dela. Por isso que eu falo o bem-estar. O bem-estar é além da previdência privada. O bem-estar é no seu ser. E depois, é lógico, o seu ser estando equilibrado, as questões profissionais, as questões do seu negócio, elas vão fluir mais tranquilamente. E, é lógico, vamos lá. É bom sempre saber fazer uma boa narrativa, ter uma oratória alinhada aos seus princípios, seus propósitos e ao legado que você quer deixar. Isso ajuda bastante em qualquer bate-papo. Curioso, né, Josivaldo? Enquanto você falava, pensava assim: poxa vida, uma pessoa que se preocupa tanto com as outras pessoas a ponto de dedicar a sua vida apoiando, ajudando as pessoas a terem uma qualidade de vida na sua fase lá, talvez do poente, do sol poente, na terceira fase da vida, na qual as pessoas deixam seu trabalho, se aposentam. Então, de que maneiras elas podem ter essa qualidade de vida depois da fase do trabalho, não é? É disso que se trata depois da aposentadoria complementar, porque a aposentadoria institucionalizada em nosso sistema, infelizmente, não paga as contas, não é verdade? Exatamente. E, Reinaldo, eu vou fazer uma observação aqui, até para deixar isso registrado para o seu público e aqueles que vão me conhecer através de você. Eu, Josivaldo, na minha consultoria, que é o Grupo J. Santos Consultores, eu falei no início desse ano, a partir de hoje a nossa consultoria vai aposentar o termo aposentadoria. Porque eu sou daquelas pessoas, veja, eu tenho uma assessora que eu resgatei da aposentadoria com 72 anos. E eu tenho jovens que trabalham comigo de 23 anos. Então eu gosto dessa mistura do novo com o mais experiente. E assim, quando eu falo aposentar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Você nunca vai aposentar os seus conhecimentos, né? Eles têm que estar aí para você passar adiante.
que é o que você faz aí, acredito que mais de 39 anos aí, por isso que eu busquei a Passadori e o Instituto, pela tamanha confiança. Então, um dia, se você falar que vai se aposentar, o seu conhecimento nunca vai se aposentar, até porque ele vai estar disseminado em outros alunos, em outros profissionais. Eu, por exemplo, vou ter a honra de dizer, olha, tal pessoa, o conhecimento dela não se aposentou. Curioso isso, né? Porque, é o meu modo de ver. Porque de maneira ou de outra, já nasceram, as pessoas, uma vez ouvi de um especialista, de um cientista, Sim. Estejam preparados, pessoas que vão viver 150 anos já existem no nosso meio, já estão presentes no mundo. 150 anos de vida ativa, com consciência, com energia física. Ou seja, se existe a possibilidade de uma pessoa viver 150 anos ou mais. Aliás, outra teoria diz assim, que os dinossauros, em função da existência deles, é que reduziram a longevidade humana. De qualquer maneira, estamos, em função de tecnologia, desses avanços todos, com uma condição de vida muito superior àquela que nós tínhamos até um tempo. Então, talvez não seja na nossa geração, 2, 3 gerações, talvez daqui a 50 anos, quem sabe, as pessoas verem muito mais, e com 100 anos ou acima disso, talvez seja a situação mais normal do mundo. E até que ponto, então, que o nosso sistema hoje está se preparando para ter esse padrão de qualidade de vida para as pessoas mais longevas, as pessoas que vão viver mais. É claro que o mundo tende a se modificar de qualquer forma. E é claro que os recursos, alguns deles são escassos. É claro que a gente vive num mundo de muitas mudanças. A tecnologia, assim, impondo as suas mudanças todas em função do seu avanço tecnológico e vertiginoso. O que também faz com que nós também nos preocupemos em relação à qualidade de vida, não só nossa, mas dos nossos filhos, dos nossos descendentes. E claro que o trabalho que vocês fazem também, em relação ao que você desenvolve, cuida, tem a ver com previdência privada. Qual é a sua recomendação básica para uma pessoa, vamos considerar, normal hoje? Normal significa assim, se aposenta lá dos seus 60 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas ainda tem aquela aposentadoria que ela lutou a vida inteira para ter e nunca teve a preocupação em fazer uma previdência privada. Qual é essa consciência que você traz para as pessoas a partir da J. Santos, a partir, enfim, de todo o trabalho que você faz, para que as pessoas percebam que elas podem ter uma preparação e um trabalho para terem essa aposentadoria, essa previdência privada, ou seja, uma condição de ganhos que foram forjados e preparados ao longo da sua vida. Bom, obrigado pela essa questão. Gente, o que ele colocou aqui para vocês é uma grande oportunidade para mim, até para falar para o Brasil, tá? Eu já estudei fora, estudei sobre essa questão da previdência, da aposentadoria em outros países, mas vamos ser sinceros, tem que olhar onde eu estou e o que eu posso colaborar para que isso modifique. Então, te respondendo rapidamente, eu diria o seguinte: primeira coisa, pensar na aposentadoria do conhecimento, vocês já viram que eu sou contra. Agora, pensar na aposentadoria com qualidade de vida sua, né, com o seu respectivo cônjuge, com a sua família, seu neto, isso para mim é muito importante. Agora, quando você deve pensar nisso? Eu sempre digo, Reinaldo, e aqui para vocês, né, telespectadores da Passadori, que tem que ser a partir do primeiro momento que você teve contato ou terá com o dinheiro. Porque tudo na nossa vida, ele será algo que está inserido, não tem como. Desde a própria maternidade, né? Hoje a gente vê, lógico, um número menor de crianças nascendo, mas quem, né, a depender do estado, né, da região, nós estamos aqui na capital de São Paulo, não quer que o filho nasça no hospital particular. Para isso você precisa ter reservas, tá? Essa é uma situação. Quem não quer estudar numa boa escola precisa ter reservas. Todos querem viajar, ter uma experiência num estado diferente ou num país diferente e até estudar, o que é muito bom, conhecer outras culturas. Novamente, reservas. Agora, isso são sonhos, são planos de vida totalmente necessários. E a aposentadoria, no sentido de fazer reserva para essa longevidade que você falou, a questão do etarismo, veja, Reinaldo, você tocou num ponto que é essencial. Hoje nós temos os casais com menos filhos, portanto, menos pessoas um dia serão trabalhistas, terão uma CLT na sua vida, recolherão, portanto, menos contribuições aos cofres públicos e o cofre público, por sua vez, não pagará uma boa aposentadoria.
Tá bom, isto posto, como eu resolvo? A questão de ser previdente. Ser previdente é guarde parte daquilo que você ganhar. Não importa se o seu ganho vem de um CLT, não importa se o seu ganho vem de um CLT mais um trabalho extra, ótimo se tiver, mas guarde. Não existe para vocês, e Reinaldo, uma regra. Eu sou consultor da área de previdência financeira, mas não existe uma regra de ouro, né? Porque cada DNA, cada pessoa é uma pessoa complexa, mas existe uma coisa que é prudente, que isso está até nos ensinamentos bíblicos ou em outros, e dependendo da filosofia, é quando você tem uma boa colheita, você deve fazer o quê? Uma reserva dela. Então eu estou usando uma analogia, é a mesma coisa, você tem um bom salário, guarde. Claro. Então não existe o maior ou menor salário. A pessoa que guarda ganhando R$1.000 e faz disso uma coisa para a vida dela, quando ela ganhar 10, 20, 100 mil, ela continua guardando. E aí eu não estou falando de valor. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de propósito, de valores que ela aprendeu que para proteger o futuro dela, ela deve fazer de agora. E eu diria mais, Jussivaldo, tá, a previdência pública, estou recebendo pouco. Vale a pena fazer uma previdência complementar? Aí, já que eu sou aposentado, vale. Sabe por quê? Cada caso é um caso. Mas nós temos que pensar nessa situação como uma questão de planejamento fiscal, tributário, sucessório. Então não é só o número, por isso que eu falo, cada pessoa é mais do que isso. E lembrar o seguinte, você está guardando dinheiro, Reinaldo, mas qual o propósito? Tem que ser maior do que só monetizar o dinheiro, porque hoje eu sei que tem pessoas que ficam refém disso. Não é isso. Tentando aumentar a sua conta bancária e não pensa nos sonhos, não pensa na realização. Não vive. Osvaldo, eu vejo que você assim criou uma pessoa que não se contenta com pouco também. Eu sou um admirador das pessoas que sonham alto e realizam coisas num patamar mais elevado que apenas aquela situação do fazer o trivial, aquilo que podem fazer. Sim. Eu penso que as grandes pessoas são aquelas que fazem aquilo que é necessário, aquelas que não medem esforços para realizar os seus sonhos. E vejo que você foi o criador, fundador de uma associação que é a ANESP, 2Ps. Então, Associação Nacional de Empresas de Serviços para Previdência Privada. Um nome grande, bonito, mas também com uma meta e um sonho muito grande para ser realizado, que é justamente criar condições para juntar as empresas e, obviamente, oferecer às pessoas e famílias. E por que não? É o mundo que você obviamente sabe qual é. Sim. Então eu gostaria que você falasse um pouco primeiro sobre a criação dessa associação que é a ANESP. E para você, obviamente, que vai escutar o que o Jussivaldo vai falar, até que ponto que eu posso estar vinculado, até que ponto que essa associação nasceu para me servir. Não é eu que vou servir a ANESP, não, é ela que de alguma maneira vai gerar para mim, para minha vida, para minha família, a melhor condição de vida. Por isso que eu proponho que você preste muita atenção no que o Jussivaldo tem para falar em relação a essa associação, da qual ele é fundador, criador, e é o seu primeiro presidente, que é justamente a ANESP. 2Ps no final. Bom, Reinaldo, você está me dando a honra de falar de assuntos assim que me fazem brilhar os olhos, tá? Eu diria que são aquilo que a gente fala, as pessoas podem ter mais que um propósito de vida, desde que eles estejam alinhados naquilo que você confia, está dentro da sua filosofia, naquilo que você não abre mão das suas crenças, né? E uma das minhas crenças é que, assim, eu, Jussivaldo, né, tenho hoje, nos últimos anos, mais ciência sobre isso, que eu nasci e um dos meus propósitos é disseminar aquilo que eu conheci, aquilo que me fez chegar até aqui e que pode transformar a vida de pessoas, de organizações, enfim, de comunidades. E aí, para chegar onde você fala, a questão da ANESP, né, já aqueles que me conhecem, a ANESP hoje é uma associação, né, criada no exercício de 2023 e as operações entram no ar em janeiro. Tá, mas elas entram no ar em janeiro com qual propósito? Olha aí, o propósito de disseminar a cultura financeira e previdenciária comportamental para o maior número de empresários, associações,
pessoas, famílias, para levar o bem-estar social, que é muito mais... Veja, a nossa associação é feita por grandes empresários da área de previdência privada. Tá. Agora, todos eles têm uma coisa em comum, o que a gente chama de nicho de mercado. Esse nicho de mercado hoje se resume a 13% do PIB, mais de 8 mil profissionais, com 5 mil dirigentes, mas que tem sobre a gestão 13% do PIB, e nós estamos falando de um número considerável, e mais de 8 milhões de famílias que nós protegemos com o nosso conhecimento, com essa cultura. Sabedor disso, que esse sistema é feito por grandes empresas, prefeituras, União, um grupo de 10 empresários se perguntou: e os nossos colaboradores? E os nossos sócios? E as demais áreas da sociedade que não têm esse conhecimento, desse planejamento? Lembra que eu falei de planejamento fiscal e sucessório? Sim, fácil, tanto para a empresa como para pessoas. Mas não tem no Brasil o equilíbrio de ter objetivos que o dinheiro poderá realizar e de ter uma aposentadoria sustentável com qualidade de vida. Então reuniu-se 10 executivos para formar essa mentalidade de disseminar na indústria, no Brasil, que está lá fora, essa cultura, essa conscientização. Agora, nós juntos temos todos os instrumentos necessários para aquilo que a gente fala, para conscientizar, seja o executivo, a pessoa ou uma família, para que ela tenha os veículos para serem feitos. E na associação hoje eu posso receber pessoas físicas e jurídicas, porque não adianta ser uma associação de pessoas jurídicas, que tem expertise para pessoa física e também corporativa, sem a gente abraçar o nosso principal pilar, a família. Então nós temos em comum isso. Se o que a gente faz hoje não reflete na nossa própria família, a gente tem que repensar o nosso negócio. Uma coisa deve ter errado. Exatamente. Eu sempre fui favorável, sempre participei, desde que me conheço por gente, desde quando eu era lá um jovenzinho, analista de cargos, Ontem. numa empresa, ontem. Então eu participava lá de um grupo chamado Grupo PISA, Grupo de Permutas de Informações Salariais, porque eu era analista de cargos. Depois comecei a trabalhar com RH, comecei a entrar na BRH. Depois eu me tornei administrador, me associei ao Conselho Regional de Administração. Depois, com treinamento, lidando com pessoas em treinamento, me associei à CTBC, a CBTD, que é Companhia Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, né? Associação Comercial também. Então, assim, sempre tive um braço, assim, uma ligação, porque também, além de muito contato, muito aprendizado, tive a oportunidade de fazer muito network, de conhecer muita gente. Hoje é a BFIM, aqui na parte financeira, com o meu amigo Reinaldo Domingos, enfim, com tanta gente. Então, qual é o benefício principal que os associam? Primeiro, quais são as pessoas que podem se associar? Empresas, pessoa jurídica, associações, quem é que pode se vincular, se associar à Anesp, estou decorando ainda, Anesp, Anesp, 2 P's, aqui não dá para falar, é PP, Anesp-PP. Então, quais os benefícios que as pessoas, primeiro assim, para quem ela se destina, quem é que pode se associar? Perfeito, Reinaldo. Assim, você está dando uma grande contribuição para a gente, agradeço, né, você, o seu canal, enfim, o Instituto Passadori. A serviço é mesmo, nosso canal é justamente... Agradeço, porque é uma oportunidade, principalmente para quem está iniciando, não a minha empresa, que já tem 13 anos, mas a associação está no ano zero dela, iniciando. Então a gente precisa desses canais de apoio, divulgação, e eu sei que o Passadori está fazendo isso neste momento. Mas vamos lá. Quem pode se associar a nós e por que iria se associar? Quem pode? Todas as associações de classe. Então nós temos aí, eu sou contador também, né? Então temos o próprio CRC, né? Independente de ser São Paulo, Rio, né? Nós temos as áreas, nós temos os engenheiros, os administradores, né? O CREA. Espero que tenha gostado, ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva,
com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.